Só soldados. Um dia eu ouvi a SECAI, achei lindo, de uma servidora. Aqui nós temos vários, aqui Silvio Dari, nosso secretário do audiovisual, aqui eu cumprimento todos os nossos secretários, colegas e parceiros. Mas a história, ela vai dessa forma, ela vai encontrando as pessoas. E aí, de onde veio a ideia do ponto de cultura? Primeiro a gente deixou de olhar a estrutura e passou a olhar o fluxo, potencializar aquilo que já existe. Mas ela vem de antes. Ela vem de antes. Em São Paulo a gente teve uma experiência de programa Recreio nas Férias, experiência de rua de lazer, e aí rua de lazer envolve convivência, envolve paz, envolve até uma trocazinha, um pequeno gol baixo, para que as pessoas possam jogar numa rua e não quebrar a janela do vizinho. Aí elas se educam a chutar mais baixo, não quebra a janela do vizinho. E nessa experiência, nesse romper fronteiras, num programa como o Recreio nas Férias, a gente fez para 200 mil em São Paulo, mas que começou, não é, Piazza? Há muitos anos antes, ainda em Campinas. Começou lá, mas começou antes também. Houve uma experiência de casas de cultura em Campinas. Como eu conheci Mateus, era um artista mambeco. Chico estava chegando e ficou por um bom tempo. Quando nós fizemos casas de cultura, e como que surgiu a ideia de casas de cultura? Um dia chegou a Marquesa, nome de nobre, né? Nome de nobreza, uma empregada doméstica. Ela chegou, logo que eu assumi a Secretaria de Cultura, em 1990, pedindo algo muito simples. Ela queria capacitação para ela e para as mães do Parque Itajaí, a 18 quilômetros do centro da cidade de Campinas. Ela queria capacitação na biblioteca para que elas pudessem trabalhar como orientadoras de leitura para os seus filhos, porque a biblioteca central estava muito longe. Daí a gente montou um kit de biblioteca, o agente comunitário, recreio nas férias, oficinas, daí foram borbulhando pontos de cultura, mas que vieram de antes também. Esse nome ponto de cultura nós usamos lá em Joaquim Egídio, há 20 anos atrás, um pequeno distrito rural da cidade, a troca, o ponto de cultura como centro de recepção e irradiação de cultura. Aprendi com um professor, que era o secretário na época, o Antônio Arantes. E veio de antes. Eu, quando recém-formado, sou historiador, por isso tenho essa mania de contar história, mas quando recém-formado, eu trabalhava no museu histórico da cidade, no Bosque, e tinham vários museus, Museu do Índio, do Folclore, depois a gente juntou tudo no Museu da Cidade, e ali tinha uma senhora, vendedora de acarajé, a avó Laudelina. As pessoas não olham para os outros. Era simples olhar. A avó Laudelina era uma militante de muitos anos e que aprendeu a fazer isso em Santos, nos anos 30, quando Santos era a cidade vermelha, a cidade comunista, uma mulher culta. E aí nós fizemos uma exposição de 100 anos da abolição, passamos uma noite ali, fizemos uma muralha. Quando ela chega, ela fala, só falta o condor. Pois é, ela conhecia Castro Alves, ela conhecia a cultura, ela tinha essa potência, ela tinha essa generosidade. Morrendo, deixou o que tinha, uma casinha no do BNH, que hoje é a sede do Sindicato das Empregadas Domésticas. Eu naquela época era muito jovem, depois como secretário de Cultura, disseminando os pontos, às vezes as pessoas me perguntavam, mas isso vai persistir? Eu dizia, vai persistir, porque a sociedade já se apropriou desse processo. Engano. Os processos históricos são muito longos, exigem um exercício muito longo. Com o tempo saí do governo e as casas foram se definhando. Menos uma, a Tainã. Não sei se tem gente aqui da Tainã. Tenta aí. Aí eu deixei um pouco a atividade política, fui remar e cuidar das minhas filhas, criar minhas filhas num distrito rural em Souzas. Passei lá 8 anos fazendo isso, até que um dia a prefeita Marta me chamou e depois o ministro Gil me chamou também. Porque senão eu estaria lá, remando do meu rio, cuidando das minhas filhas. E fazendo bem. Mas esse trabalho foi se desfazendo. Chegando aqui, com o convite do ministro Gilberto Gil, eu pensei, essa fresta abriu, eu tenho que entrar, botar o pé, abrir, é uma fresta no Estado. Vamos escrever logo o projeto, em 2 noites já estava pronto, foi escrito aqui no Hotel Heron, antes da posse, antes de
ter saído minha posse no Diário Oficial, e fui tentar entender por que a Tainã sobreviveu. Autonomia, articulação em rede, ciosos do seu protagonismo, e assim se empoderaram, e assim não perderam espaço. Esse é o tripé da construção dos pontos de cultura. Mas que vem de antes. Até porque era estudante, eu não participava tanto de movimento estudantil. Eu tinha uma máquina de cineclube, uma de 16 milímetros, e eu fazia cineclube em favelas e bairros de periferia da cidade. Num deles, uma favela, favela dos Eucaliptos, lembro até hoje, eu dormia lá, tantas vezes eu lembro do som daqueles eucaliptos. As favelas eram bonitas. E até que um dia um eucalipto caiu sobre um barraco e matou toda aquela família. Aí nós fizemos uma reunião da célula e decidimos, vamos então tirar esses eucaliptos, vender, realinhar aqui a favela e reurbanizar esse espaço. Foi em 1980, estava aprendendo ainda, passava lá os filmes Hora e a Vez em Augusto Matraga, Vidas Secas e tudo mais. Aprendi com quem? Aprendi com o Paulão, que era presidente da Associação dos Moradores da Favela. Paulão, que era de festa de divino, era com ele que eu dormia, meu mestre, meu griot, tinha 18 anos, depois nunca mais vi. Agora, o que isso significava? E aprendi mais uma coisa com ele. Eram 400 barracos, nós íamos lá, até que todos foram construídos em alvenaria. Sabem qual foi o último barraco a ser construído em alvenaria? Do Paulão. Isso é servir. Não é servir. Isso tudo vem de antes. Eu vejo a força aqui do ministro Paulo Vanucchi. Aliás, que honra, ministro, ter um ministro como o senhor, como a ministra Alcocer, colegas de trabalho aqui como Alfredo, todos os nossos secretários, tem um mestre como Paul Singer. De antes, hoje inclusive as pessoas repolemizam sobre essa questão da tortura. Meu Deus! Que motivação política há para alguém, para um algoz, colocar uma criança para assistir à tortura do seu pai e da sua mãe? Que motivação política é isso? Que atitude de Estado pode respeitar uma conduta dessa? Se um servidor público comete um ato de improbidade, o Estado não defende, porque a improbidade não é uma ação de Estado, é uma ação de delito individual. Que improbidade maior que essa, que a tortura, que tratar as pessoas de forma abjeta. E assim vai a nossa história. Os pontos de cultura vêm de antes, vem dos CPCs da UNE, vem dos círculos de cultura com Paulo Freire, que deu origem ao método Paulo Freire, e vem de antes, e vem com os modernistas, e vem com Mário de Andrade, que aliás, vejam a ópera Mário de Andrade. Esse foi um pedido meu, para me prevalecer do cargo. Vejam essa ópera Mário de Andrade, que vai se apresentar aqui na sequência com a Yara Renault, maravilhosa. E vem de antes, e vem de antes, e vem de muito antes, de quando chegaram aqui os portugueses. De repente teve um sujeito na esquadra de Cabrão que viu os índios dançando na praia. Isso está registrado na carta de caminho. O nome dele é Diogo Dias, almoxarife, que foi de Sacavém, e ele se atirou no mar 40 dias sem tomar banho, 40 dias com cheiro de peixe podre, porque índio toma banho. A gente aprendeu a tomar banho aqui com os índios, e foi com os índios dançar, e depois pulou o gaiteiro da nau para dançar com os índios. Esse foi o primeiro encontro entre povos que ocorreu nessa terra. Depois tudo desandou. Uma terra onde águas são muitas, onde são infinitas as possibilidades. Uma terra que nos primeiros mapas que indicavam esse território do Brasil, aqui era a terra dos papagaios, ou então o paraíso. Havia mapas que diziam aqui, Brasil, essa terra vermelha, essa terra de brasa. Por que desandou? Por que essa terra maltrata seu povo? Não é justo que nós continuemos a fazer isso. O ponto de cultura vem para isso. Outro dia me perguntaram, para que serve um ponto de cultura? Serve para isso, para o povo se tratar.